Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e a gloriosa paz de Jesus. Amém. É motivo de alegria de estarmos mais uma vez na nossa casa mãe para poder falar do amor do Senhor. Eu gosto de dizer isso porque na nossa humilde sabedoria nós não pregamos, nós falamos. Eu gosto de dizer sempre, quem prega aqui é o evangelista Hélio, o pastor Elamar, pastor Nivaldo, homem de Deus, presbítero Eduardo, pregador da palavra do Senhor. Mas nós somos um amante da leitura e assim fazemos de acordo com o Senhor nos abençoa. Quero agradecer ao evangelista Hélio pela oportunidade de estar mais uma vez pregando sobre este altar. Pastor Leomar, cada vez que eu subo neste púlpito, eu subo como se fosse a primeira vez, porque a responsabilidade de trazer a mensagem no altar do Senhor, perto de homens capacitados, igual o pastor João, é uma enorme responsabilidade. A igreja abre a sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo de número 28. O presbítero Eduardo ama muito essa mensagem. Eu vou tentar, presbítero Eduardo, atingir as suas expectativas. Se não atingir, você ora aí, que Deus vai revelando aqui. Amém? Louvado seja Deus. Todos a encontraram? Vamos ficar de pé, não reverência a mim, que eu não mereço reverência alguma, mas sim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim no capítulo 28, versículo 1, diz assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar e cair morto. E de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Podeis assentar. Amados irmãos, nós sabemos e conhecemos a trajetória de Paulo, mas para nós entendermos este capítulo, nós devemos observar que Paulo, ele é pego e ele é preso. No capítulo 27, Paulo, ele vai ser levado, e quando ele é colocado no navio, a Bíblia vai nos relatar que um dos centurião que estava no navio, aparentemente gostou de Paulo. Ele entendia que Paulo era um homem honrado. E Paulo, na sua viagem até a Itália, ele sendo perseguido pelo povo devido ao que Paulo estava fazendo pela palavra do Senhor, nós observamos que Paulo, pastor Leomar, tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos, pastora Kátia, nós plantamos algo para colher futuramente. E Paulo, tudo aquilo que ele plantou, ele estava colhendo, porque Paulo era um perseguidor, Paulo era um amante da lei, e ele não concordava com o que pessoas pregavam sobre Cristo. Então, para Paulo era uma afronta, e para Paulo era uma heresia. Então, Paulo perseguia, ele pegou carta, e ele tinha a liberdade, a autorização para poder perseguir, matar aquele que pregava o Cristo ressurreto. Então, amados irmãos,
Paulo agora começa a colher depois que ele encontra o verdadeiro Jesus. Então agora ele começa a fazer tudo aquilo que outrora ele renegava, tudo aquilo que outrora ele achava que não era justo, e agora ele começa a pregar a palavra. E agora ele começa também a sofrer as mesmas, como ele diz, ele começa a sofrer as mesmas paixões, ele começa a sofrer as mesmas marcas que a qual Cristo sofria. Então Paulo é preso, mas a intenção de Paulo, presbítero Eduardo, era ir até Roma, pregar em Roma. O propósito de Paulo é chegar a Roma, mas Deus ele faz aquilo que o nosso propósito e a nossa vontade aconteça. Mas só que Deus não vai revelar o projeto. Deus dá o propósito de Paulo e fala assim, você vai. Mas, amados irmãos, até chegar a esse propósito, até chegar ao objetivo, muita coisa acontece. Nós vamos observar que quando ele chega em certa parte, o barco para. Então ele para em Sidom. E quando o barco para em Sidom, ali Paulo, o centurião, Júlio, ele deixa Paulo rever alguns amigos. Aonde Paulo passou, pregou, ele fez amizade. E agora aquele povo começa a ajudar Paulo. Começa a dar vestes a Paulo. Começa a dar alimento a Paulo. Começa a abraçar Paulo. Porque sabia que Paulo precisava daquele abraço. Porque Paulo era um presidiário naquele exato momento. Então, amados irmãos, assim segue a viagem. E Paulo, muito articulado nos navios, Paulo conversando, e Deus fala com Paulo que algo ia acontecer naquele barco. Algo ia acontecer sobrenatural naquele barco. Mas o anjo do Senhor fala para Paulo que aquelas 276 pessoas, mal algum ia acontecer a elas. Mas Paulo ele conta o que Deus estava acontecendo, mas o centurião prefere ouvir o marinheiro, prefere ouvir o dono do barco. Muitas vezes esqueceu que Paulo tinha intimidade com Deus, tinha intimidade com aquele que regia aquele mar. Então, mas ele observa, Eduardo, que o vento sul era um vento tranquilo. Então, muda a opinião. Mas Paulo, usado pela revelação do Espírito, ele começa a dizer, o barco vai afundar. O barco vai quebrar. O barco vai ser destruído. Mas ninguém tem entendimento. Mas ele fala, mas mal algum vai acontecer com os tripulantes. Porque Deus tem guardado. Porque Deus tem protegido. Então, amados irmãos, aí a Bíblia vai dizer, vai nos relatar que o vento vem. Vem um vento por duas partes, chamado vento Euraquilão. Então é um vento que vem de um lado e vem para o outro. Um dia eu me lembro, pastor Leomar, o senhor dizendo relatando algo lá na chácara. Eu era recém-convertido, o senhor dizendo de pessoas que remam para um lado e outro rema para o outro. E assim estava o vento vindo na vida naquele barco. Um vento batendo para um lado e o vento batendo para o outro. E o vento Euraquilão é um vento fortíssimo. Então, amados irmãos, o povo começa a dispersar. E esse barco vai afundar. Nós entendemos que Deus está dizendo o tamanho do seu poderio. Deus está dizendo que quando nós temos intimidade com Ele, Ele revela algo em nossas vidas. Então Paulo, ele fala, e agora o barco começa a bater vento de um lado e para o outro, Lavínia. Mas Deus fala no coração de alguém e fala assim, quem sabe nadar? Alguns levantam o braço, eu sei nadar. Então lança-se ao mar. E os que não sabem nadar, lança-se aos destroços do navio. Às vezes, amados irmãos, estamos na dificuldade. O vento, ele vai bater. E às vezes, o que nos sobra, a oportunidade é de agarrar nos destroços do navio. Mas às vezes nós sabemos nadar. Nós vamos dar abraçada até chegar à margem. Mas o que me chama a atenção é que ele chega à margem. E eles observam que chega na ilha de Malta. E eu pesquisando, analisando, alguns pregadores, alguns estudiosos dizem que Malta, pastor Leomar, no grego, ela chama Merité. Traduzindo, chama
terra do mel. Porque Malta diz que era conhecida o comércio de mel. Eles eram fortes no mercado em mel. Então, a apicultura era o forte dessa ilha. Mas o que nós entendemos aqui, presbítero Eduardo, que no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande dificuldade na minha e na sua vida, ainda não vamos chegar na terra do mel. Ainda vamos provar o mel, o doce e suave gosto do mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção, que ali quando eles encostam na terra, os bárbaros observam. Mas quando fala bárbaro, quando eu fui ler o texto, toda vez que fala bárbaro, eu fui lá em Jonas, que o povo era bárbaro, o povo era covarde, o povo era perverso, mas aqui não, aqui está dizendo que eles vão agir de compaixão, eles vão agir com amor, e eles mesmos preparam uma fogueira. E se não vamos olhar, a ilha de Malta era na margem de uma praia, nunca certo de praia que está chovendo, nunca vai ter calor. A umidade vai ser grande, ela é forte. Eu nunca morei em beira-mar, mas quem já morou sabe. Quando nós vamos na praia, sabemos que o vento de praia ele é frio. E agora imagina dias chuvosos. E aquele povo saindo do barco, um barco naufragado, o povo saindo ali derrotado, o povo saindo ali desistindo de tudo, achando que a sua vida ia acabar. Mas Paulo tinha dado uma palavra verdadeira que ninguém ia morrer. O que eu quero dizer nessa noite, irmã Lenilda, às vezes nós achamos que o barco vai afundar, mas nós não podemos desistir, porque Deus está falando, não vai morrer. Essa prova você vai suportar. Essa prova eu estou te dando, porque eu sei que você suporta ela, aleluia. Então, meus queridos, está frio. E naquela época, não é a mesma época de hoje. Hoje o sol é intenso. Eu posso imaginar que o frio era mais intenso. Porque alguns mais velhos do que eu vai me dizer que nos anos 70, nos anos 60, era mais frio do que os dias de hoje. Então imagina aquela época. Tinha mais matas, tinha menos casas, tinha menos população. Então o ambiente era frio. Então essa ilha também era fria. E o povo, no meio da tempestade, está passando daquela água, alguns nadando, outros agarrados em pedaço de madeira. A friagem da praia, chegando naquele local chovendo. Então agora o corpo daquele povo se encontra frio, se encontra gelado. Correndo risco, Lorena, de uma grande hipotermia. Quando o corpo ele baixa a menos de 35 graus Celsius no seu corpo, a hipotermia ela vai atingir aquele corpo. E a hipotermia, pastor Leomar, ela é uma doença, ela é algo que é chamado de morte sem dor. Quem sofre de hipotermia sabe que vai morrer, mas ele não vai sentir dor, ele vai sentir frio. E frio intenso no seu corpo, porque a sua temperatura ela vai abaixando. E isso na vida do cristão da mesma forma é desse jeito. Às vezes nós estamos tomando vento espiritual, às vezes estamos tomando frieza na nossa carne, e o nosso corpo, a pastora Kátia, ele vai esfriando, ele vai baixando a temperatura, e nós vamos entrando na hipotermia espiritual, perto de morrer, uma morte lenta, e não estou sabendo que está morrendo, mas vai morrer. Quantos de nós estamos dentro da igreja, sofrendo por hipotermia espiritual? Estamos morrendo e não estamos sabendo. Sabe por quê? Porque a primeira vez que eu acho que eu vou morrer, eu tenho que sentir dor. Quando eu começo a sentir dor, eu falo assim, eu vou morrer.
Eu começo a falar mãe, eu começo a chamar minha esposa, eu começo a chamar quem eu amo do meu lado e começo a gritar porque eu estou sentindo dor, eu vou morrer, eu não vou suportar. Mas a hipotermia não, eu estou com frio, eu só quero uma cobertura, eu só quero algo para me tampar. E amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, uma verdade para você: enquanto você está nessa hipotermia espiritual, a única coisa que vai te cobrir é o sangue do Cordeiro nesta noite, que vai aquecer a tua alma e o teu espírito. Aleluia! Ele começa, os bárbaros, ele começa a juntar ali e fazer uma fogueira, pastor Ellison, sabendo que aquele povo necessitaria de fogo. O fogo que aquece. Quando o tempo está um tempo quente, muitos se alegram. Então ele começa a fazer fogueira. E um dia, meditando essa mensagem, Eduardo, aquela madeira estava molhada. Pastor Nivaldo, aquela madeira estava encharcada. Então, para fazer fogo numa madeira molhada, não é fácil. Ainda mais se ela estiver encharcada. Levítico vai dizer que o fogo tem que ficar aceso, continuamente sobre o altar. Então ele faz o fogo. Mas Paulo, ele vendo o fogo pronto, ele percebe assim: eu não vou me contentar só com o fogo dos outros. Eu não posso deixar o fogo apagar. E agora ele começa a buscar gravetos. E começa a alimentar o fogo. Ele começa a alimentar aquele fogo ali para aquecer aquele povo que estava passando por uma dificuldade, que estava sofrendo de uma hipotermia, de uma friagem espiritual, uma friagem carnal. O que nós aprendemos aqui nessa noite? Por que Paulo ele foi atrás de gravetos? Porque graveto é mais fácil de pegar fogo. Diácono David, é muito mais fácil eu colocar fogo em graveto, Eduardo, do que colocar fogo em tora. É muito mais fácil eu colocar fogo em graveto do que eu colocar em monte de tauba. É muito mais fácil eu permanecer o fogo do graveto aceso. Por quê? Porque ele vai ficar continuamente aceso. O que nós entendemos com isso? Que na casa do Senhor ainda tem gravetos que ainda pegam fogo e que continuam com fogo aceso permanente. Mas na casa do Senhor também tem madeiras grandes que mesmo botando fogo ela não pega, porque está encharcada, ela está molhada, da frieza espiritual, não quer compromisso, ela quer desistir, aleluia. Mas Paulo tinha compromisso. Ele tinha compromisso com o fogo. Quando eu falo de fogo, eu me lembro do holocausto preparado por Elias, que lambeu tudo. Mas interessante aqui, que quando ele, pastor Elmar, ele começa a catar os gravetos, a palavra vai nos dizer que uma víbora, ela comete a mão. Ela pica a mão de Paulo. O interessante nesse texto, que a cobra, ela gosta de ficar em lugares úmidos. Ela gosta de ficar em lugares que a cobra acomoda ela. E no meio de gravetos, muitas vezes, amados irmãos, tem cobra escondida. E principalmente em lugares úmidos, ela fica escondida. Ela não se mostra.
Mas quando o fogo se alastra, quando o fogo começa a queimar, quando Paulo pega ali, ela se revela através do fogo, aleluia. O que nós aprendemos aqui é que a cobra, ela vai se revelar aonde tem fogo, aonde o fogo queima, aonde o fogo está aceso, ela vai se revelar, ela vai se mostrar, ela vai perseguir, ela vai morder, ela vai atacar, aleluia. Mas o interessante é que Paulo não se importou com aquela cobra mordendo as suas mãos, porque ele não tinha preocupação com a víbora, ele não tinha preocupação com nada. A preocupação de Paulo era manter o fogo aceso. A preocupação do Paulo é o fogo aceso no altar, aleluia. Eu quero perguntar nesta noite, quem aqui preocupa com o fogo aceso no altar? Preocupa com o fogo aceso, não se preocupa com víbora, não se preocupa com cobra. Eita glória, aleluia. O fogo, ele vai revelar quem eu sou. O fogo vai revelar quem você é. Oh glória, porque Paulo, quanto ele acende o fogo. O que me chama a atenção aqui, Eduardo, porque o fogo ele clareia, ele mostra. Ele mostra quem é. Paulo, já acostumado, ficou 14 anos no anonimato, no deserto. Então Paulo não quer a glória para ele. Paulo não tem a glória para ele. Ele preocupa assim: eu não vou ficar através do calor do fogo, porque muitos me olham, muitos me vê. Quantas pessoas estão preocupadas com o holofote, preocupadas em que alguém vê ele. Mas Paulo não. Paulo preocupava é com fogo aceso. Paulo preocupava é com a palavra. Paulo preocupava é com a verdade. Enquanto eu e você estivermos preocupados com cartaz, preocupados com o holofote, Deus não vai operar. Mas enquanto eu e você estiver como Paulo, você vai ver verdadeiramente Deus agir na tua vida, Deus agir na tua casa, Deus agir na tua família, Deus agir no teu trabalho. Paulo não se preocupa. Qualquer coisa que nos morde, qualquer coisa que nos pega, a primeira coisa que vamos fazer é olhar, pastor Nivaldo. Nós queremos parar e observar. Ferido, estou machucado. Mas Paulo, ele não se preocupa com cobra. E nós, amados irmãos, estamos preocupados com muitas cobras. Estou preocupado com a cobra que tem nos ferido. Estou preocupado com aquele que tem nos apisonhado. Mas Paulo não se preocupava com isso, por causa de quê? Porque Paulo tinha o antídoto de Cristo. Ele tinha o antídoto, ele tinha a palavra. Ele sabia que ele poderia pisar em qualquer coisa mortífera, comer qualquer coisa mortífera. Ele para que cobra, escorpião, ele ia pisar na cabeça. Aleluia. Paulo tinha compromisso com a palavra. Então, quando nós temos compromisso com a palavra, a serpente, ela pode se levantar. O inimigo pode tentar nos cometer qualquer mal, mas mal algum vai acontecer comigo e com você. O que chama a atenção, pastor Ellison, que quando a cobra, ela foge do calor, ela pica Paulo. Paulo não preocupa com a cobra, ele balança e joga. E continua a fazer os seus afazeres. Ele continua com o seu compromisso. Vamos para os dias de hoje, os obreiros da casa do Senhor, irmãos, filhos de oração. Às vezes nós somos ofendidos. E às vezes a primeira coisa que eu quero fazer é desistir daquilo que foi colocado em nossas mãos. O propósito de Paulo era chegar até Roma. Agora imagina se Paulo deixa o primeiro vendaval, a primeira tempestade, o primeiro naufrágio, qualquer coisa da sua vida, o propósito que ele tinha de pregar para o povo de Roma tinha acabado ali. Mas Deus sabia que Paulo era capaz, Deus sabia que Paulo tinha condições. Por isso Deus provava Paulo, porque quando ele provava Paulo, ele
Ele sabia que Paulo ganhava alma. É por isso que Deus muitas vezes te prova, porque sabe que você vai ganhar. Ele sabe que você vai conquistar, sabe que você vai à frente, porque você não é perdedor, que você não é covarde. Aleluia. Paulo, ele joga a cobra. Ele passou por essa etapa. Mas agora, Eduardo, os bárbaros observam. Porque naquela ilha, o índice de morte ali era picada de cobra. E também febre. Então eles observam aquela cobra, irmã, da Odisseia, em Paulo. E Paulo joga ela no fogo e fala assim: agora ele vai morrer. Agora, eles começam a observar, pastor Elson, se Paulo ia inchar. O primeiro sintoma de quem é picado por esse tipo de serpente é se inchar. E trazendo uma aplicação para a nossa vida, pessoas, ele passa uma grande tempestade, ele se levanta, ele chega na ilha do mel, ele começa a provar, ele vê as farturas muitas vezes, e ele começou agora a acender, fazer a obra, ele começou a cuidar do fogo, preocupando com a palavra, mas ele foi picado, e agora ele vai começar a inchar. O inchar vai falar do egoísmo, vai falar do seu eu. E quantos pregadores, quantos cantores, quantos homens que se inchou através daquilo que acha que é dele. Você pode tentar achar que a palavra é sua, que você prega bem, que você canta bem, mas não se incha por isso não, porque aquele que incha da picada de cobra, certamente vai vir a morte. E nós temos observado quantas pessoas altivas, que acham que prega muito, que acham que canta muito, que acham que tem um rei na barriga, estão mortos espiritualmente, porque está inchado, não consegue se levantar, não consegue se aprumar, porque se inchou, porque a serpente te picou, e ele está mordido, e ele não vai conseguir se levantar. Se não tiver a vontade do Senhor na sua vida, ele vai continuar da mesma forma. Mas Paulo não se preocupou com isso. É aquele negócio. Diácono David é o melhor auxiliar da sede, inchou. No teclado não tem melhor do que o Elson, inchou. Enquanto eu estou fazendo a vontade do Senhor, deixar o Espírito Santo nos agir, nós estamos colocando fogo, deixando a fogueira acesa, porque essa obra não é minha. Essa obra não é do pastor Leomar, essa obra não é sua. Nós estamos aqui para poder continuar botando um gravetinho dia por dia. Eu quero perguntar para essa igreja nesta noite: aquele que trouxe o seu graveto, aquele que está mantendo a obra de pé, adore este Deus, porque a cobra pode tentar te picar, mas Deus está te livrando, Deus está te libertando, Deus está te dando sustento nesta noite, aleluia. Os bárbaros olhando, o bárbaro tentou ajudar, mas daqui a pouco aqueles mesmos que ajudam, Eduardo, são os mesmos que vai dizer vai morrer. É os mesmos que estão batendo nas suas costas, esse vai acabar. É aquele que fala que vai te ajudar e fala assim: não, vai morrer, porque essa cobra, ela picou, e essa cobra é venenosa, e ele não consegue ir para frente. Quantos de nós, amados irmãos, estamos na igreja, e quantas pessoas estão tentando nos derrubar a cada dia, estão tentando nos empurrar. Ele fala: eu estou te ajudando, eu estou te auxiliando, mas no fundo, ele quer ver a sua morte, ele quer ver a sua caída, ele quer ver a sua derrota. Essas são as cobras do dia a dia.
Graveto pega fogo rápido. Se eu for observar graveto é aquele que cai da árvore, é aquele que seca, é aquele que ninguém dá importância, é aquele que, olha assim, ó, serve para nada. Graveto é aquele que passa em cima e pisa e é quebrado, mas é esse que mantém o fogo aceso. É o que mantém o fogo aceso. Eu pergunto para você: o que você é nessa obra? Você é cobra ou você é graveto? Você persegue ou você põe fogo no altar? Você mata ou você vivifica? Você arrebenta ou você aquece? Você prejudica ou você ora? Quem você é? Porque o fogo nesta noite ele vai te revelar quem você é. O fogo do Espírito, ele revela quem eu sou. As máscaras caem através do fogo. E o fogo nesta noite, ele vai revelar quem eu sou. O fogo nesta noite vai revelar quem você é. O fogo vai revelar se você é um bom marido. O fogo vai revelar se você é uma boa esposa. O fogo te revela nesta noite, aleluia! Mas quando Paulo ele joga a víbora no fogo, os bárbaros observam se ele vai inchar. Ele não incha. Esse aí vai morrer. Ele é homicida. A justiça não quer ele vivo, mas ajuda. Ele te ajuda. Quando nós passamos por processo, a pessoa bate e fala assim: estou contigo, Carlos. Mas quando você vira as costas, fala assim: ó, é assim, 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 assado. São cobras que nos odeiam. Mas o que me chama a atenção, Eduardo, não é meu não, porque eu não tenho essa capacidade. Moisés, ele carregava uma vara. E o Senhor pede a Moisés para pegar aquela vara e jogar no chão. O que aquela vara vira? O que aquela vara vira? O que a vara vira? Uma cobra. O interessante é que, pastor Leomar, tem cobra que ora com a gente. Tem cobra que fala assim: eu estou contigo. Tem cobra que fala assim: eu estou junto. Tem cobra que fala assim: eu estou contigo, não abro. Tem cobra que fala assim: eu estou orando com o Senhor. Eu estou junto na oração com o Senhor. Tem cobra que está na madrugada orando com a gente. Tem cobra que está 24 horas na casa da gente. Tem cobra que almoça contigo. Tem cobra que vai viajar com você. E a cobra estava junto com Moisés. Quando Moisés joga o laço lá, a vara, vira a cobra e ele assusta. Porque Deus revela. Deus mostrou que na mão dele estava com uma cobra. Aquela cobra foi com um monte para ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, uma verdade para você. Mas Deus vai converter esta cobra para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque aquela vara, Celso, aquela vara foi que tocou no mar. E o mar se abriu. E nesta noite, essa cobra te persegue. Ora por ela, não larga ela. Fica com ela e mostra o teu Deus para ela. Em nome de Jesus, aleluia. E tem cobra que ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa, Kátia. Ela age no oculto. Ela age no escondido. E quando você chega perto dela, ela não faz nada. Você não acha que ela não... Tem cobra que ela já faz barulho. Ela fala assim: não chega perto de mim não. Não chega perto de mim que eu vou te atacar. Então essas cobras é mais fácil de você manusear elas, pastor Leomar. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. 50% da igreja estão
misturados em cobras. Nós não sabemos com quem nós conversamos. Nós não sabemos com quem nós podemos dialogar. Nós não sabemos com quem nós podemos falar uma verdade. Nós não sabemos com quem nós podemos falar uma intimidade. Você conta alguma coisa, você é meu amigo. Ele não é seu amigo, ele é uma cobra. A primeira oportunidade que ele puder te picar, te morder, ele vai fazer isso. A serpente, ela mostra a sua amiga. Quando eu falo isso, eu me lembro lá no jardim do Éden. A serpente apresenta para Eva, e ela começa a ter diálogo com Eva. Ela começa a conversar com Eva, e ela começa a iludir Eva, e Eva entra na história da serpente, e Eva observa assim, não, então é verdade, Deus não está sabendo o que está fazendo, a serpente sabe. Muitas vezes nós somos assim, ouvimos a serpente e abandonamos Deus, ouvimos a serpente e largamos Deus, ouvimos a serpente e queremos largar Deus em qualquer momento. A serpente muitas vezes tem muito valor na nossa vida do que o próprio Deus que rege a minha e a tua vida. E quando observamos, por causa da serpente, eles entram no vale, entram na prova, entram na dificuldade. Se eu perguntar aqui, quem está com dificuldade hoje? Acho que uns 40% vai falar assim, eu. Será que você não está ouvindo serpente? Em vez de você ouvir a voz do Altíssimo. Paulo estava dentro do barco, e quando o centurião não deu ouvido a ele, ele foi falar com Deus. O próprio Senhor falou com ele assim, o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Eu vou dizer para você, o seu barco pode até afundar, mas você não vai morrer, porque você não vai dar ouvido à cobra, você vai dar ouvido ao Espírito Santo, você vai dar ouvido a Deus, porque Ele é o seu Senhor. Para fechar, a mão que foi picada, aqueles que olhavam para Paulo e falavam, você vai morrer. Convida ele para agora, assim, eu sou o governante dessa ilha. Eu observo que você é diferente. Olha só, tem pessoas que nos prejudicam, mas você continua na posição, pastor Leomar. É o que você falou da pessoa que falou que você estava em adultério. A pessoa nos prejudica, mas depois que acontece, ele fala assim, eles dizem, você é Deus, mas vamos trazer para os dias de hoje. Olha para a nossa cara e fala assim, verdadeiramente você é crente, você é diferente. Você não mudou comigo, eu tentei te pensonhar toda vez, mas você é diferente. Você é crente mesmo. Você tem um brilho especial. Quando você estava lá lançando, não deixando o fogo apagar, eu via que você tinha algo sobrenatural na sua vida. Esse algo sobrenatural é o Espírito Santo que está sobre a minha e a tua vida, que não deixa nós espalhar contenda, não deixa nós fazer fofoca, porque o maior espírito que está dentro da igreja nos dias de hoje é a fofoca. É mulher fofoqueira, é homem fofoqueiro, é homem trapaceiro, é mulher trapaceira, porque não tem o brilho do Espírito Santo, não põe fogo na fogueira. Eles só preocupam o quê? Em conversar fiado, falar mal do pastor, falar mal do ciclo de oração, falar mal da igreja, falar mal da própria casa, falar mal da esposa, aleluia. Amém ou não amém? Fica difícil, hein, irmãos? Público. Conheci esse mesmo homem. Ele fala assim, vou lá em casa. Meu pai tem 3 anos com febre. 3 anos com febre. Observamos que ele ajudou Paulo. Mas o mesmo que ajudou Paulo falou assim, vai morrer. Está inchado, vai inchar, e não inchou. Porque Paulo era diferente.
ele pega a mesma mão que foi condenada pelos bárbaros, a mesma mão que foi cometida pelo veneno da cobra, é a mesma mão que vai te auxiliar. É a mesma mão que vai orar para a sua vida. É a mesma mão que vai empunhar e falar assim: Senhor, salva ele. Senhor, salva ela. Senhor, liberta ele. Senhor, liberta ela. Senhor, vai na casa dele. Senhor, vai na casa dela. Senhor, abre a porta de emprego para ele. Senhor, abre a porta de emprego para ela. Senhor, sustenta este homem. Sustenta esta mulher. Oh, glória. E muitos aí, as pessoas vão olhando. Todos queriam a oração de Paulo. Amados irmãos, entenda na sua vida, quanto você está cheio de Deus, a sua vizinha vai pedir oração, o seu vizinho vai pedir oração, o seu patrão vai pedir oração, o seu inimigo vai pedir oração, vai te pedir perdão, porque você é homem e mulher de Deus. Aleluia. A igreja põe de pé. Quem quer ver o fogo ardendo na sua vida nessa noite? Quem precisa de ver o fogo sobrenatural do Senhor sobre a sua vida nessa noite? Quem quer ver o fogo do Senhor sobre a sua vida nessa noite? Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero dizer para você: Satanás tentou te impedir. Satanás falou na sua cara que você era incapaz. Satanás falou que você estava derrotado. Satanás falou que você ia parar. Satanás falou que você não ia conseguir. Satanás falou que a porta estava fechada. Aquilo que o meu pastor falou nessa noite: a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que Deus fecha, o homem não abre. Se você entendeu essa promessa nessa noite, eu peço a você, te convido a você: começa a trazer graveto, começa a trazer a lenha, começa a acender um fogo nessa noite. Adore, 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 adore. Porque o fogo não pode apagar. Ele tem que ficar aceso continuamente sobre o altar. Às vezes você olha para um lado e olha para o outro, o irmão está frio, mas você tem o graveto que vai aquecer a vida dele. Que graveto é esse? É a sua oração. Que graveto é esse? É o abraço que você vai dar nele hoje. É o abraço que você vai dar nela agora, em nome de Jesus. Sabe por causa de que tem tantas pessoas neste lugar que está precisando de um abraço? Ele está frio, ele está pegando uma hipotermia, a sua temperatura baixou, e ele precisa do seu abraço nesta noite. Quem precisa de um abraço? Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abraço. Quem precisa de um abraço? Eu preciso de um abraço. Quem precisa de calor? Eu preciso de calor. Quem não gosta de calor, irmã Odisseia, é cobra. Quem não gosta de fogo é cobra. Se você não gosta de fogo, se você não gosta de calor, você está no lugar errado. Porque aqui nessa noite o fogo vai arder. O fogo vai arder. O fogo vai queimar. O fogo vai queimar. Oh glória, Senhor Deus, eterno Pai, adoramos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor. Senhor Jesus, nesta noite eu apresento esta alma, eu apresento essa vida, Senhor querido, que entrou neste lugar, Senhor querido, precisando de um abraço, oh Pai amado. Oh Jesus querido, se não tiver alguém nesta noite para abraçar este homem, se não tiver alguém para abraçar esta mulher, oh Pai amado, eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor faça presente, abraça ele, abraça ela, oh Pai amado, e tira, oh Pai querido, essa angústia, tira essa amargura, oh Pai amado, essa picada que a cobra deu na vida deste homem e nessa vida dessa mulher. Mas, oh Pai querido, eu profetizo nessa noite, ele não vai morrer, ela não vai morrer, porque o fogo do Senhor vai queimar, vai cuidar, vai tratar e vai dar vida. Aleluia. Não dê ouvido à cobra. Eu te pergunto mais uma vez, e assim eu fecho
a minha palavra, a palavra do Senhor. O que você é? Quem você é? Pergunta para o seu irmão do lado, quem você é? Pergunta para o seu irmão do lado, pode perguntar, o que você é? Você é cobra ou você é graveto? Fala com ele, se você for cobra, o fogo te espera. Fala com ele aí, se você for cobra, o fogo te espera. Aleluia. Oh glória. Louvado seja Deus, assim eu agradeço a minha rica oportunidade, pastor Edson, pastor Leomar, pastor João e toda a equipe de obreiro. Muito obrigado em nome de Jesus. Peço aos irmãos, quando for orar, ora por mim e pela minha casa. A pastora Renata não pôde estar porque ela teve um compromisso lá na igreja Casa de Israel. E convido a igreja, pastor Edson, já vai estar quarta-feira, lá na chácara, estamos com culto de agradecimento da campanha que a qual Deus nos deu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Iniciamos ela lá com o pastor Nivaldo. E terminamos e vamos fechar o agradecimento com o pastor Elvis. Então todos estão convidados a estar conosco na Chácara do Varino a partir das 19 horas. Assim Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.